Então, Marcelo, e aí? E a prova, né? Então vamos lá, como é que foi, Eric, a prova aí, português, né? Uma prova que, claro, bastante interpretação de texto, gramática no meio do caminho, também a parte de leitura obrigatória. O que você achou a prova, da prova? Em relação, vamos estabelecer um parâmetro, né? Com a prova do ano passado, ela teve uma diferença em relação ao ano passado. Na verdade, eu acho que a prova do ano passado é que foi meio uma exceção dentro do universo da FUVEST. A prova do ano passado, sei lá, você que é da matemática, mas uns 80 e tantos % dos textos da prova saíram das leituras obrigatórias. Foi muito curioso, eles não usaram os textos efetivamente para as leituras obrigatórias, mas todas as questões, basicamente, ou a enorme maioria, partiu, né, das leituras obrigatórias. Esse ano não. A seleção dos textos foi bastante diversificada. Quando houve alguma referência de algum jornal, alguma revista, alguma coisa assim, eles tiraram dentro daquele universo que a FUVEST costuma tirar, ali agosto, julho, agosto, né? Então não teve nenhuma grande surpresa, não. Os textos diversificados, a primeira questão da prova era uma questão que envolvia um cartoon, isso tem sido muito recorrente, né? Os cartoons, as charges, os textos que envolvem as questões, o verbal e o não verbal, como, por exemplo, aquela questão que tinha uma imagem que tratava das distinções, né, no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Não era um cartoon, mas era uma questão que lidava com o texto verbal e o não verbal. Como você havia dito, algumas questões que cobraram um bom entendimento de texto, mas todas as questões muito claras, sem nenhuma dúvida, sem nenhum grande problema. Gramática, cobrada na sua forma fundamental, e vamos entender o que é a forma fundamental, né? Sem o gramatiquês, mas exigindo um conhecimento. Quer dizer, então precisava conhecer mesmo, precisava ter tido aula de gramática, ter prestado atenção na aula de gramática, né? Saber gramática. As questões de literatura, para variar, foram bastante exigentes dentro do universo da prova, cobrando relação entre obras, por exemplo, uma questão muito bonita, por exemplo, que envolvia o Claro Enigma, do Drummond, relacionado com Fernando Pessoa, que não fazia parte da leitura obrigatória. Então, na verdade, uma questão muito bem formulada, porque exigia uma leitura obrigatória, uma relação com um texto que não era da leitura obrigatória e um bom domínio de interpretação de poesia. Então, uma questão muito interessante, muito bacana. Uma questão que partiu do José de Alencar, mas não cobrou especificamente do Iracema, era uma referência do Iracema, mas para saber um posicionamento do Alencar em relação àquele projeto nacionalista dele, da afirmação de uma identidade brasileira. A Relíquia e Sagarana são dois exemplos bem interessantes que eu acho que merecem um comentário. O Sagarana são 9 contos. O que a FUVEST fez? Eles deram um trechinho de uma epígrafe e pediram para se relacionar esse trechinho com o desfecho do conto. Só que, só para você ter uma ideia, você leu o Sagarana, Marcelo? Eu li. Há muito tempo, provavelmente. Muito tempo, né? Gostei bastante, e inclusive. Talvez você esteja um pouco afastado, né? Sim. Então, olha só, eu vou ler para você. Então, olha só, eu vou ler uma alternativa, tá? Reúne 3 figurações do protagonista da novela A Hora e Vez de Augusto Matraga, assim denominados Augusto Esteve, Nhô Augusto e Augusto Matraga. Ou seja, se a gente esticar a conversa aqui com o Marcelo, como faz muito tempo, e ele disse que gostou e leu, talvez ele tenha dificuldade para identificar os momentos em que o personagem é referido com cada um desses nomes. Sim. Né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? É preciso... A FUVEST cobrou, mais uma vez, a leitura efetiva das obras. A mesma coisa a Relíquia. A cobrança do final do texto, né? Se há uma remissão do personagem, se há uma redenção, se ele abandona a hipocrisia. Quer dizer, esse é o tipo de referência que eu preciso ter na obra. Não envolve uma interpretação, envolve uma leitura, saber o que eu li, mas, fundamentalmente, que eu tenha lido. Então, a FUVEST, nesse sentido, né, ela tem mantido uma coerência de cobrar as leituras de forma efetiva mesmo, como você havia comentado já. A mesma coisa no texto do Machado. Não vou comentar questão por questão, porque eu acho que não há muita necessidade, mas, de novo, uma referência com a leitura. Né? Quem, por um acaso, não estivesse muito familiarizado com as obras, deve ter tido um pouquinho mais de dificuldade.
A prova ela foi uma prova, se olhada individualmente, né, cada uma das questões não foram questões complicadas, não foram questões muito trabalhosas, mas exigiram um bom conhecimento, um bom domínio e um bom preparo. Coisa que qualquer bom candidato, qualquer, aqui me desculpem, é só uma força de expressão, mas um candidato bem preparado, né, se haveria muito bem. Português não deve ter sido o fiel da balança, não. Uma coisa legal, Eric, que eu vi aqui também a FUVEST retomando questões sociais, né? Por exemplo, a questão do trabalho da mulher, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Como a VUNESP já fez, como a Unicamp também fez, né? Então inserindo no próprio vestibular. O que é muito bonito o que eles fazem, Marcelo, nesse sentido... Chamar atenção para algo muito importante. Né? E principalmente sem criar uma polêmica, né? Sim. Na verdade, você chama atenção para o problema, porque o problema é real, mas você não precisa polemizar em cima do problema. Uma questão muito bem feita. Aliás, apontando uma tendência, você tem toda a razão. E questão inteligente também, né? De, por exemplo, falar de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, fazer esse paralelo também. Sim. E novamente, pessoal, que o Eric colocou, né? Precisa ler realmente os livros de leitura obrigatória, né? Porque eu mesmo, né? Eu li Sagarana há muito tempo, só que quando eu olho uma questão como essa, de Sagarana, não conseguiria, assim, marcar essa alternativa, não. Né? A FUVEST, ela sempre tinha, ou pelo menos ela tinha tido um pressuposto, né? O pressuposto meu em relação a você, candidato. Eu sei que você leu, então agora eu quero saber se você entendeu. Uhum. Ultimamente a gente pode considerar aí uns 3, 4 anos, não tem sido bastante. Eu quero saber se você efetivamente leu e, além disso, eu quero saber se você entendeu. Então, a FUVEST tem cobrado enredo mesmo. O que deve servir de alerta para a segunda fase. Sim, verdade. Isso deve servir de alerta para a segunda fase. Porque dentro do universo de português, e eu não vou discutir o tamanho da dificuldade, mas dentro do universo de português, as questões da segunda fase de literatura têm sido muito difíceis. Elas têm sido muito trabalhosas, elas têm sido questões que exigem muito. Então a FUVEST ela já aponta uma tendência. E cuidado com as apostas que não são muito verdadeiras, né? Caiu o Sagarana aqui na primeira, então não vai cair na segunda. Isso não é necessariamente uma verdade. Não se fie muito nessas bolas de cristal, não, porque de repente não pode dar muito certo. E a outra coisa também, Eric, para finalizar, é a questão da gramática, né? Então, precisa valorizar aí direitinho, pessoal, porque, novamente, na segunda fase, precisa pode saber. ter uma cobrança bem específica. Tem uma questão bastante interessante aí que fala de um pronome que retoma alguma coisa que tinha sido dado antes. Então, não precisa entrar no mérito de ser anafórico ou catafórico, mas o fato é uma questão de gramática mesmo. Gramática na sua forma mais essencial. Sem o gramatiquês, mas está lá. O ponto está lá. Legal, Eric. Certo? Muito obrigado. Obrigado a você, Marcelo. Pessoal, boa noite para vocês. Eu espero que vocês tenham se havido bem na prova, tá bom? Grande beijo.